Você já sentiu que alguém muito próximo a você, que sempre parecia tão afetuoso e gentil, de repente te fez questionar suas escolhas, suas ações ou até sua própria confiança? Como se, por trás do sorriso ou das palavras de apoio, algo mais estivesse se escondendo. Esse tipo de sensação é mais comum do que imaginamos. E o que muitas vezes não percebemos é que, por trás dessas atitudes carinhosas, pode haver algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, insidioso: a projeção da sombra. No universo da psicologia junguiana, a sombra representa aquelas partes da nossa psique que preferimos ignorar, aquelas emoções e sentimentos que escondemos de nós mesmos, como raiva, inveja e frustração. Porém, o que acontece quando essas partes não reconhecidas de nós são projetadas em outras pessoas? O que acontece quando o ódio, a frustração ou a insegurança se disfarçam de afeto? Hoje, vamos explorar como essa projeção da sombra pode surgir em nossas relações mais próximas, disfarçada de carinho, mas na verdade carregada de manipulação, sabotagem e até controle emocional. E, ao final, espero que você consiga reconhecer esses padrões, entender a dinâmica por trás deles e, quem sabe, dar o primeiro passo para a transformação interna. Vamos começar essa jornada de autoconhecimento, onde vamos iluminar essas sombras que muitas vezes têm o poder de nos afetar de formas sutis, mas poderosas. Para entender como a projeção da sombra se manifesta em nossas relações, é fundamental compreender o conceito de sombra em si. Quando Carl Jung introduziu esse termo, ele estava se referindo aos aspectos da psique que não conseguimos ou não queremos reconhecer. Essas partes de nós mesmos, como raiva, inveja, frustração e até comportamentos destrutivos, são reprimidas ou ignoradas, mas continuam presentes de maneira oculta. E, se não as reconhecermos, elas acabam se projetando nos outros. Pense na sombra como algo que está sempre conosco, como uma parte de nossa alma que é negligenciada, ignorada ou até rejeitada. Essa parte da psique não desaparece, ela apenas se esconde, esperando o momento certo para emergir. E é exatamente aí que entra a projeção, quando algo de nossa sombra é refletido em outra pessoa. Por exemplo, imagine que você sente uma certa frustração com o sucesso de alguém. Você pode não se dar conta de que esse sentimento é uma projeção de sua própria insegurança, mas, de repente, começa a criticar a pessoa, a diminuir suas conquistas ou a sentir inveja dela. Esse sentimento de inveja que nasce em você não está realmente relacionado com o outro, mas com sua própria incapacidade de lidar com o próprio sucesso ou a falta dele. Em vez de aceitar esse sentimento e integrá-lo, você o projeta na pessoa à sua frente. Agora, imagine isso acontecendo em uma relação próxima. Pode ser que, em vez de admitir para si mesmo que você está incomodado com a frustração ou insegurança que sente em relação ao sucesso do outro, você começa a ver falhas ou deficiências na pessoa que, na verdade, são suas próprias. Essa é a sombra se projetando. Esse fenômeno ocorre com mais frequência do que imaginamos. Quando não nos permitimos reconhecer e lidar com nossos próprios sentimentos de raiva, inveja ou medo, esses sentimentos se tornam uma lente pela qual vemos o mundo e, em especial, as pessoas mais próximas a nós. A projeção da sombra não é uma escolha consciente, mas uma defesa do ego, uma maneira de evitar o desconforto de lidar com nossos próprios sentimentos. Agora, eu te pergunto, quantas vezes você já sentiu uma raiva inexplicável em relação a alguém, mas não conseguiu identificar a razão exata para esse sentimento? Ou até mesmo, quantas vezes você já questionou alguém sobre suas escolhas, mas, no fundo, o que você realmente sentia era medo ou insegurança de fazer escolhas próprias? Quando a sombra é projetada em outra pessoa, ela pode assumir diversas formas sutis. Às vezes,
Essa projeção ocorre em comportamentos que parecem positivos, como gestos de carinho ou palavras de apoio. No entanto, por trás desses gestos, o que realmente está sendo projetado pode ser algo completamente diferente. Um ódio ou frustração encobertos, ou até uma sensação de competição. A projeção da sombra em nossas relações interpessoais pode ser algo altamente destrutivo, e muitas vezes a pessoa que está projetando não tem sequer consciência disso. O mais intrigante é que, na superfície, a pessoa pode parecer estar demonstrando carinho, oferecendo ajuda ou se preocupando profundamente com o seu bem-estar. Mas, ao olhar mais de perto, podemos perceber sinais de manipulação emocional, onde o que era para ser um gesto de afeto se transforma em uma tentativa de minar sua confiança ou até de controlar sua vida. Um exemplo claro disso ocorre quando alguém se oferece para ajudar de uma maneira excessiva, insistentemente, sem que você tenha pedido. À primeira vista, essa pessoa pode parecer estar genuinamente interessada em seu bem-estar, mas a verdade é que ela pode estar projetando sua própria frustração ou insegurança na sua vida. Ao tentar interferir demais, essa pessoa tenta manter você em uma posição onde, em vez de confiar em suas próprias escolhas, você começa a duvidar de si mesmo. Vamos imaginar um cenário. Você tem um amigo que, sempre que você faz uma nova conquista, seja no trabalho, nos estudos ou até em uma mudança pessoal importante, parece genuinamente feliz por você, mas ao mesmo tempo começa a questionar tudo. Ele faz comentários como: "Ah, mas você tem certeza que esse trabalho é o que você quer mesmo?" Ou "Será que essa decisão não é precipitada?" Esse tipo de atitude pode parecer uma preocupação genuína, mas, na verdade, está mascarando o ressentimento ou a insegurança dessa pessoa, que, em algum nível, sente inveja ou frustração com seu sucesso. E é aí que entra a dinâmica da projeção. Ao invés de lidar com seus próprios sentimentos de inveja ou insatisfação, a pessoa projeta esses sentimentos em você, disfarçados de conselhos ou preocupações. Essa é uma das formas mais insidiosas da sombra se manifestar. Ela se disfarça de afeição, quando na realidade o que está sendo projetado é uma sensação de inferioridade ou frustração com sua independência. Outra forma comum de projeção da sombra é a competição silenciosa. Isso acontece quando alguém perto de você sente a necessidade constante de se comparar com suas conquistas. Em vez de celebrar suas vitórias, essa pessoa tenta minimizar suas conquistas, fazendo com que você sinta que não pode ter algo sem que ela também tenha. Esse comportamento pode ser muito difícil de detectar no início, porque é disfarçado de uma camaradagem ou amizade, mas, no fundo, há uma luta silenciosa pelo controle e pela validação. O que está acontecendo é que, ao projetar sua própria sombra, a pessoa não está sendo sincera com seus sentimentos. Ela não está genuinamente torcendo por você. Ao contrário, ela está competindo contigo, tentando ocultar sua própria frustração e insegurança. É importante que você se pergunte: em quais momentos você sentiu que alguém estava ajudando, mas, na verdade, suas atitudes fizeram você questionar suas próprias escolhas ou até se sentir inseguro? Você percebeu alguma vez que, em vez de sentir apoio, acabou sentindo um desconforto crescente ao lado de alguém que, em teoria, deveria ser um aliado? Esses comportamentos, embora sutis, têm um impacto real em nossa vida emocional, quando alguém próximo projeta sua sombra sobre nós. É como se estivéssemos sendo manipulados a acreditar que nossas escolhas não são as melhores ou que nossa independência é algo a ser questionado. Isso pode minar nossa confiança e nos afastar da nossa própria verdade. Agora que exploramos como a projeção da sombra se disfarça de afeto, é hora de abordar como podemos identificar os sinais de que alguém próximo a nós está projetando sua sombra, especificamente sentimentos ocultos de inveja,
frustração ou até ódio disfarçados de carinho ou preocupação. Como podemos perceber quando alguém está escondendo intenções negativas sob uma fachada de amizade? Existem certos comportamentos que, muitas vezes, são ignorados ou minimizados, mas que, se prestarmos atenção, revelam a presença de uma inimizade oculta. Esses sinais podem ser sutis, mas sua repetição pode indicar que alguém está tentando manipular nossas emoções, minar nossa confiança ou até sabotar nossas conquistas. Aqui estão alguns desses sinais, com exemplos práticos que podem ajudá-lo a identificar quando alguém está projetando sua sombra em você. Agora que exploramos como a projeção da sombra se disfarça de afeto, é hora de abordar como podemos identificar os sinais de que alguém próximo a nós está projetando sua sombra, especificamente sentimentos ocultos de inveja, frustração ou até ódio, disfarçados de carinho ou preocupação. Como podemos perceber quando alguém está escondendo intenções negativas sob uma fachada de amizade? Existem certos comportamentos que muitas vezes são ignorados ou minimizados, mas que, se prestarmos atenção, revelam a presença de uma inimizade oculta. Esses sinais podem ser sutis, mas sua repetição pode indicar que alguém está tentando manipular nossas emoções, minar nossa confiança ou até sabotar nossas conquistas. Aqui estão alguns desses sinais, com exemplos práticos que podem ajudá-lo a identificar quando alguém está projetando sua sombra em você. Por exemplo, você tem um amigo que constantemente diz: "Se você precisar de qualquer coisa, é só me chamar." Mas, ao longo do tempo, começa a perceber que, quando você não chama, ele se mostra ofendido ou desapontado, como se estivesse esperando ser necessário, e não genuinamente por seu bem-estar. Manipulação disfarçada de cuidado. Este é um dos sinais mais insidiosos. A pessoa tenta controlar suas decisões, se colocando como alguém que sabe o que é melhor para você. Ela pode se apresentar como um conselheiro ou guia em sua vida, mas, na realidade, está minando sua confiança em suas próprias escolhas. Em vez de apoiar sua independência, ela limita seu crescimento e te faz sentir como se fosse incapaz de tomar decisões sem a sua aprovação. Por exemplo, uma amiga que, ao saber do seu novo emprego, começa a fazer várias perguntas como: "Você tem certeza de que esse trabalho é o ideal? Eu vi uma vaga mais interessante." Apesar de parecer uma sugestão amigável, essa constante dúvida plantada faz você questionar suas escolhas e se sentir inseguro sobre suas próprias decisões. Sarcasmo e piadas destrutivas. O sarcasmo é frequentemente usado como uma forma disfarçada de agressão emocional. Uma pessoa que projeta sua sombra pode fazer piadas que têm uma conotação negativa, mas que são apresentadas como brincadeiras. Essas brincadeiras são feitas de forma sutil, mas têm o poder de te deixar desconfortável ou diminuir sua autoestima. Por exemplo, um amigo faz uma piada sobre sua aparência ou sua escolha de vida, dizendo algo como: "Nossa, você está mesmo indo naquele curso? Acho que você já tem tempo para isso." Apesar de ser dito com um sorriso, você sente que há uma crítica disfarçada de humor. Esse tipo de comentário pode fazer você se sentir inseguro ou inadequado. E é uma forma de deslegitimar suas escolhas de vida. Sabotagem indireta. Esse é um dos comportamentos mais traiçoeiros. A pessoa parece estar apoiando você, mas, de maneira sutil, ela cria obstáculos que dificultam suas conquistas. Isso pode acontecer de várias formas, desde esquecer momentos importantes para você, como seu aniversário, até dar conselhos que acabam por te colocar em uma posição desfavorável. Por exemplo, uma amiga que no seu aniversário esquece completamente de comemorar, e quando você menciona o fato, ela diz: "Ah, eu achei que você não quisesse comemorar, então não fiz nada." Quando você vai contar para ela sobre uma conquista importante, como um projeto que deu certo no trabalho, ela simplesmente desvia o assunto ou dá uma resposta vazia.
sem realmente celebrar sua vitória. Competição velada, a competição silenciosa. Pode ser difícil de identificar no começo, porque, na maioria das vezes, é disfarçada de amizade ou companheirismo. Porém, quando você começa a perceber que essa pessoa nunca celebra suas vitórias genuinamente, mas sempre tenta superá-las ou minimizá-las, você começa a ver que não se trata de amizade, mas de uma competição secreta. Por exemplo, sempre que você compartilha uma boa notícia, como uma promoção no trabalho ou um sucesso pessoal, a pessoa ao seu redor imediatamente fala sobre algo ainda mais impressionante que ela fez ou que está fazendo. Em vez de te parabenizar, ela transforma o momento em uma oportunidade para se destacar. Esses são apenas alguns dos sinais que indicam que alguém próximo pode estar projetando sua sombra em você. É importante lembrar que, muitas vezes, a pessoa não tem consciência do que está fazendo. Ela pode estar agindo assim por não ter lidado com suas próprias sombras e emoções reprimidas. Porém, isso não significa que você deve aceitar esse comportamento em sua vida. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para criar limites saudáveis e proteger sua energia emocional. Agora, pergunte-se: você já percebeu algum desses sinais em uma pessoa próxima? Como você se sentiu diante dessas atitudes? A chave para lidar com essas situações é, primeiro, reconhecer o que está acontecendo e, em seguida, agir de maneira que preserve sua autenticidade e seu bem-estar. Às vezes, o cuidado genuíno que alguém demonstra pode ser uma das formas mais poderosas de apoio em nossas vidas. No entanto, há ocasiões em que o que parece ser empatia e preocupação genuína pode se transformar em uma forma disfarçada de controle. Esse fenômeno é sutil, mas devastador, e é precisamente onde a projeção da sombra se torna ainda mais insidiosa. Quando o desejo de controle se mascara de cuidado, você já encontrou alguém que sempre diz que se preocupa com você, mas, em vez de apoiar suas escolhas e permitir que você cresça de forma independente, começa a questionar suas decisões, sempre sugerindo que você não está fazendo as coisas da maneira certa? Essa pessoa pode ter um discurso cheio de preocupação com seu bem-estar, mas, no fundo, o que ela realmente deseja é ter o controle sobre sua vida. Essa dinâmica não é uma expressão de apoio, mas uma tentativa de manipulação emocional. Carl Jung falava sobre o ego dissociado, onde as pessoas que têm dificuldades em lidar com suas próprias sombras projetam essa necessidade de controle em quem está ao seu redor. No fundo, elas buscam manter o domínio sobre as situações, disfarçando isso como uma preocupação sincera com o outro. Porém, o que ocorre é que elas tentam, de forma sutil, te afastar de sua própria independência e, muitas vezes, fazer você duvidar de suas próprias escolhas. Vamos considerar um exemplo prático. Imagine que você conseguiu um novo emprego, uma conquista que te deixou muito feliz. Em vez de celebrar com você e se alegrar pelo seu sucesso, uma amiga começa a questionar sua decisão. Você tem certeza de que esse trabalho é o ideal para você? Já pensou em todas as consequências? Talvez fosse melhor esperar mais um pouco antes de tomar uma decisão tão grande. Essas palavras, disfarçadas de preocupação, podem começar a plantar dúvidas em sua mente, mesmo que você tenha tomado essa decisão com clareza. Esse tipo de comportamento pode parecer inocente à primeira vista, mas, se analisarmos com mais profundidade, podemos perceber que há uma tentativa velada de controlar suas escolhas e fazer com que você busque constantemente aprovação. Em vez de apoiar sua autonomia, essa pessoa começa a criar um ambiente em que você se sente incapaz de tomar decisões sem sua orientação ou aprovação. Quando isso acontece, o impacto emocional é profundo. Em vez de se sentir empoderado e confiante em suas escolhas, você começa a questionar suas decisões e até se sentir perdido.
Esse tipo de controle psicológico disfarçado de cuidado mina a confiança que você tem em si mesmo e coloca você em uma posição de dependência emocional. Outro exemplo claro dessa dinâmica é quando alguém começa a interferir em áreas da sua vida onde você deveria ter autonomia. Imagine que você está fazendo uma escolha importante, como mudar-se para uma nova cidade, e a pessoa constantemente sugere que você repense, como se soubesse o que é melhor para você. Você realmente acha que é uma boa ideia morar tão longe da família? E se der errado, como você vai se sentir? Essas perguntas podem parecer preocupações legítimas, mas, na verdade, elas não estão apenas questionando sua decisão, mas criando um espaço onde você começa a duvidar de si mesmo. O grande problema aqui é que esse tipo de comportamento não promove o crescimento e a independência. Pelo contrário, ele cria um ciclo de dependência emocional, onde a pessoa começa a se sentir insegura sobre suas próprias escolhas e procura constantemente por validação externa. Isso não é empatia, mas sim uma distorção do cuidado, um controle disfarçado de preocupação. O que fica claro é que a pessoa que age dessa forma está projetando suas próprias inseguranças e necessidades de controle e, ao projetá-las em você, tenta te fazer acreditar que está fazendo isso por seu bem. Porém, o efeito colateral disso é que você perde sua confiança e começa a se afastar de sua própria verdade. A pergunta que fica é: como você reage a esses tipos de interações quando alguém começa a questionar suas decisões e, embora pareça preocupada, na verdade está tentando te fazer duvidar de suas escolhas? Como você lida com isso? É possível reconhecer quando esse cuidado se transforma em uma manipulação disfarçada de afeto? É essencial aprender a distinguir entre apoio genuíno e tentativas de controle disfarçadas de empatia. Quando alguém realmente se importa com você, ela vai respeitar suas escolhas, apoiar sua autonomia e celebrar suas vitórias. Se, ao contrário, essa pessoa começa a duvidar das suas decisões ou a te fazer questionar sua própria capacidade, é um sinal claro de que algo mais está acontecendo. Ao longo desta jornada, exploramos como a projeção da sombra, aquele lado oculto de nossa psique, pode influenciar profundamente nossas relações. A sombra se manifesta de várias formas, desde comportamentos disfarçados de afeto até tentativas de controle disfarçadas de cuidado. Cada um desses padrões pode nos afetar emocionalmente, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Agora, ao refletir sobre tudo o que discutimos, é fundamental compreender que a sombra não é algo a ser temido ou rejeitado, mas sim algo a ser integrado. Como Carl Jung nos ensina, a sombra é a luz que não vemos. Isso significa que, ao reconhecer e entender nossa própria sombra, podemos lidar de maneira mais consciente com os aspectos projetados por outras pessoas em nós. Ao identificar os sinais de manipulação disfarçada de carinho ou cuidado, você começa a fortalecer sua capacidade de estabelecer limites saudáveis em suas relações. Reconhecer quando alguém está projetando suas frustrações ou inseguranças em você não é apenas uma maneira de se proteger, mas também uma oportunidade para aprofundar seu autoconhecimento e desenvolver uma conexão mais autêntica com aqueles ao seu redor. A verdadeira transformação acontece quando nos tornamos conscientes de nossas sombras e da sombra dos outros. Isso nos permite tomar decisões mais claras, entender melhor as motivações dos outros e, acima de tudo, proteger nossa autonomia e integridade emocional. Ao final, lembre-se, a projeção da sombra em nossas relações é uma oportunidade de crescimento. Cada vez que identificamos essas dinâmicas, damos um passo mais próximo de nosso próprio processo de individuação, aquele caminho de se tornar quem realmente somos, com todas as nossas luzes e sombras. Isso não significa que as sombras desaparecerão, mas que seremos capazes de convivê-las de uma forma mais saudável,
sem permitir que nos definam ou nos manipulem. Eu te convido a refletir. Onde você tem percebido a projeção da sombra nas suas relações? Como pode, a partir de hoje, começar a identificar esses sinais e estabelecer limites para preservar seu bem-estar emocional? Por fim, lembre-se de que, ao se tornar mais consciente de sua própria sombra, você se torna também mais consciente das sombras ao seu redor. E, com essa consciência, você pode criar relações mais autênticas e saudáveis, com base no respeito mútuo e na verdadeira empatia. Se você reconheceu algo nas relações que compartilhou neste vídeo, ou sentiu que as questões levantadas falam diretamente com o que você está vivenciando, compartilhe sua experiência nos comentários. Isso pode ser o primeiro passo para aprofundar seu entendimento e proteger seu espaço emocional. Se você gostou deste vídeo, se inscreva para mais conteúdos sobre autoconhecimento, psicologia e como lidar com as dinâmicas da vida cotidiana. E lembre-se, sua jornada de individuação começa com o reconhecimento de quem você realmente é, e isso inclui tanto a luz quanto a sombra.